Olá, turma, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco de humanização, acolhimento e vínculo. Para aqueles que não me conhecem ainda, o meu nome é Lívia e eu sou aluna do programa de pós-graduação aqui da FOP Unicamp. Vou conduzir esse módulo junto com vocês. Para começarmos, nós vamos falar na primeira parte da aula do histórico, que levou à criação de uma política nacional de humanização e a importância disso. Vamos falar do papel de cada um dos atores do sistema na participação de um sistema humanizado, na promoção do acolhimento, na promoção do vínculo. E, por fim, na aula, nós vamos focar em medidas práticas nos diferentes níveis de atenção, principalmente do ponto de vista do gestor. O que o gestor, vocês estão no curso de especialização em gestão pública em saúde, o que um gestor pode tomar de atitude para promover um local de prestação de serviços de saúde humanizado, que ofereça acolhimento, que ofereça vínculo. Então, para começar, nós vamos falar o que seria humanizar, por que nós, seres humanos, precisamos falar sobre isso, Humanizar, do ponto de vista de conceito, tem relação com inspirar humanização, inspirar a humanidade, com adoçar, com algo suave, com compadecer-se. E por que nós precisamos humanizar, se nós já somos humanos, De onde que vem essa ideia de apresentar a humanização? De onde que surgiu isso? A humanização no campo da saúde, ele é um princípio que está muito relacionado aos direitos humanos, que podem ser expressos tanto individualmente como socialmente. São direitos humanos esses como de garantir a dignidade do próximo, como respeitar a vida humana. Então se dá ênfase a essa dimensão ética na relação entre os pacientes e entre os profissionais de saúde. É daí que vem a ideia de humanizar no atendimento em saúde. E conceitualmente, humanização em saúde é um conjunto de princípios que começou criticando as relações interpessoais e desumanizadas de assistência propriamente dita, Aquela relação bem vertical do profissional de saúde com o seu paciente, uma escuta desqualificada da parte do profissional, de não compreender o paciente como um ser autônomo, como um ser capaz de se empoderar, capaz de cuidar de si. Então vieram propostas diferentes, um objetivo de modificar essas práticas assistenciais. Então hoje a gente diz que humanizar na atenção à saúde é, primeiramente, reconhecer a natureza humana na sua essência. No sistema de saúde, nós cuidamos dos nossos semelhantes, E nós temos que reconhecer o outro como igual a nós mesmos. Então, é reconhecer a natureza humana na sua essência. E também, a partir do momento que nós estamos lidando com iguais, com o nosso semelhante, nós podemos estabelecer acordos de cooperação, diretrizes de conduta ética, atitudes profissionais condizentes com valores humanos, que eles são coletivamente pactuados, eles não são individuais, eles não são verticais, eles não são ordens, são valores humanos que se pactuam coletivamente. Quando começou isso aqui no Brasil, A gente vê que a ideia de humanização, ela vem lá desde a Constituição Brasileira, de 1988, Os próprios princípios do SUS, os princípios previstos pela Constituição, eles são de inspiração humanista, Universalidade, integralidade, equidade, tudo isso tem uma inspiração humanista. Ou seja, começou muito antes, não é algo novo. Em 2000, a 11ª Conferência Nacional de Saúde, o tema dela já traz a palavra humanização, Que era o Brasil falando como quer ser tratado.
efetivando o SUS, acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social. Ou seja, as pessoas dizendo, né, no caso, o Brasil falando como quer ser tratado, é a população dizendo que ela precisa de um atendimento humanizado. E a evolução continuou. Em 2001 e 2002, nós tivemos programas específicos de humanização. E nesse caso, eles estavam muito relacionados à humanização na assistência hospitalar, que a gente vai ver mais para frente, lá na atenção terciária. Então, tivemos o programa de humanização da assistência hospitalar e o programa de humanização no pré-natal e nascimento. Foram ações específicas nos hospitais, criando comitês de humanização para melhorar a atenção ao usuário, a quem ia aqueles locais, e mais tarde o foco passou a ser também o trabalhador, que era o prestador da assistência. Em 2003, vem então a Política Nacional de Imunização, que ela tem como objetivo pôr em prática os princípios do SUS, lá no cotidiano dos serviços de saúde, e quer mudar também, né, tanto os modos de gerir como os modos de cuidar. E a política ela foi criada em 2003, mas a sua publicação, né, então se vocês forem pesquisar Política Nacional de Imunização, vocês vão ver que a publicação, na verdade, acabou acontecendo em 2004. Agora, mais do que uma questão política, humanizar se refere a transformar, né, o modelo de atenção e de gestão nos serviços e nos sistemas de saúde. Ou seja, ela indica a necessidade de construir novas relações. E essas relações pautadas na humanização são relações tanto entre os profissionais com os usuários, como dos profissionais entre si, né? E ela pode se definir como a valorização dos processos de mudança do sujeito na produção de saúde, ou seja, cada um dos atores, ele é capaz, ele é autônomo, ele é capaz de produzir saúde. Então, não se trata simplesmente de humanizar o humano, né? Mas é do humano enfrentar e lidar com as relações de poder, de trabalho e de afeto, que podem ser produtoras de práticas desumanizadas. E existe uma tríplice inclusão para isso dar certo, né? E essa tríplice inclusão inclui gestores, vocês, né? Os profissionais de saúde, que são aqueles que vão lidar diretamente com os pacientes na produção, na assistência, né? E os usuários, eles também são vistos pela Política Nacional de Imunização como atores importantes, né, de serem incluídos para garantia de uma assistência humanizada. E essa política se pauta em alguns princípios. São eles a transversalidade, nós vamos falar um por um, a indissociabilidade entre atenção e gestão, o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. O que seria essa transversalidade? É que, na verdade, a gente vê Política Nacional de Imunização, ok? Né? Precisou-se implementar essa política, implantar e implementar essa política. Mas, na verdade, a Política Nacional de Imunização, ela não se fecha nela. Ela precisa estar em todas as demais políticas e programas do SUS. Se eu tenho um programa voltado para o atendimento de pacientes oncológicos, é necessário que esse programa específico contemple a Política Nacional de Imunização, né? Esse é o princípio da transversalidade. E a PNH, que é a Política Nacional de Imunização, ela busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos,
tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas, né? Ou seja, acabar com aquela questão da verticalidade. Eu não sei se vocês já tiveram módulo de educação, mas se não tiveram, vão ter. E é muito semelhante a isso, essa questão do o professor lá na frente, numa posição vertical em relação ao aluno, é remover isso também da área da saúde, a posição do profissional como detentor do conhecimento, que vai dizer para o paciente o que ele deve fazer. Então, a transversalidade tem a ver com abrir as caixinhas, né? Cada um sair da sua caixinha, não ficar preso lá, criar zonas de intersecções, construir os espaços coletivos democráticos tão importantes para a promoção da saúde, melhorar a comunicação, ampliar as grupalidades. E essa questão de ampliar as grupalidades questiona muito os poderes e os saberes instituídos, principalmente com quem trabalha com população diferenciada, que foge um pouquinho do contexto do 90%, vamos dizer assim. Por exemplo, quem trabalha com a população indígena tem que saber os conhecimentos, as crenças, para poder lidar com essa população de forma humanizada e sem preconceito, né? E a transversalidade também tem a ver com o conceito de conexão em rede, que hoje a gente fala muito no sistema de saúde, que nós trabalhamos em rede. E a indissocialidade entre atenção e a gestão. O que seria isso, né? Para mudar os modos de atender, a gente tem que organizar, tem que mudar também os nossos processos de trabalho, né? Trabalhar com equipes interdisciplinares, planejar, decidir e participar ativamente do processo de decisão. E daí, para você fazer um planejamento, vamos dizer, lá numa unidade de saúde da família, para você fazer o planejamento da promoção da saúde, da atenção à saúde, não pode vir a ideia lá de cima da gestão dizendo que deve ser feito. O planejamento, né, tem que ser feito em conjunto, atenção, gestão, profissional, gestor e usuário. Como que seria o melhor para aquela unidade de saúde da família? Vamos criar um espaço para a gente discutir, para a gente planejar, para a gente ver dentro desse local, dentro desse bairro, como que é o ideal, como que nós devemos fazer aqui, o que aqui tem, qual a realidade daqui, o que a população daqui precisa. Continuando nos princípios, nós temos o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Esse princípio ele é bem interessante porque, ao mesmo tempo que aquela ideia equivocada, né, de que o profissional era o grande detentor do conhecimento, que ele iria só prescrever atitudes, mudanças de atitude, medicamentos, para o paciente seguir. Ao mesmo tempo que isso é errado no sentido de desfavorecer o paciente, porque ele é capaz de cuidar de si, ele é capaz de ter autonomia, ele é capaz de se empoderar, isso também é muito pesado para o próprio profissional. Então, essa ideia de protagonismo, da corresponsabilidade, isso liberta o profissional da ideia de que a falha de um tratamento é culpa somente dele, né? Então, existe aqui a ideia de uma corresponsabilidade, de dividir a responsabilidade. Então, as mudanças elas são concretas quando há ampliação da autonomia e vontade, além do reconhecimento do papel de cada um, ou seja, o profissional ele vai ter o seu papel, ele tem a sua importância, o usuário ele tem o seu papel. Um SUS humanizado ele reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva a sua atuação na produção da saúde. O gestor ele é capaz de produzir saúde de um sistema,
O profissional ele é capaz de produzir saúde no sistema e o usuário também é capaz de produzir saúde no sistema. Continuando nesse princípio, então como nós podemos ser responsáveis se não somos chamados a opinar, né? Se não construímos espaços de fala? E até que ponto contribuímos na nossa relação com os usuários para ampliar a sua capacidade de reflexão e autonomia? Ou seja, nós, profissionais, precisamos ter espaços, né, junto com os gestores, para podermos falar, podermos pensar, podermos refletir e podermos planejar. E os usuários também. E cada um de nós, gestor, profissional, tem uma importância para estimular no nosso paciente essa autonomia, para querer que ele cresça, para querer que ele saia de uma zona de conforto, de inércia, uma zona de inércia, para que ele milite por questões que são importantes para ele, né? E para mudar a realidade de saúde, tanto local como num contexto mais geral. E a política nacional de humanização, ela também se rege por algumas diretrizes, que são orientações ético-políticas, que é o acolhimento, que a gente fala já no título da aula, então vocês imaginam a importância dele, a gestão participativa e cogestão, a ambiência, a clínica ampliada e compartilhada, a valorização do trabalhador e a defesa dos direitos dos usuários. Então, o acolhimento, ele deve ser construído de forma coletiva. O acolhimento, ele não está em um local do serviço, ele não é uma obrigação da recepção. O acolhimento, ele é responsabilidade de todos os profissionais que atuam no sistema de saúde e ele está em todos os setores de uma unidade de atenção à saúde. E ele tem o objetivo, né, de construir relações de confiança, de levar, de promover o vínculo entre as equipes e os serviços, entre o trabalhador e a equipe e entre o usuário, com a rede inteira. O usuário ele precisa do acolhimento para ele se identificar com o sistema de saúde. A gestão participativa e cogestão é aquilo que a gente já falou um pouco, de inclusão dos novos sujeitos no processo de análise e decisão, né? E ampliação das tarefas de gestão. Realização de análise de contextos, não faz sentido planejar sem conhecer o local para o qual você planeja, da política em geral e da saúde em particular, em um lugar de formulação de pactuação, de tarefas de aprendizado coletivo, ou seja, a gestão dos sistemas de saúde ela não é individual, ela é feita coletivamente pelo grupo. E nesse grupo pode incluir até a participação de usuários. Ambiência. O que seria a ambiência? Criar espaços saudáveis, criar espaços acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade e propiciem mudanças no processo de trabalho, sendo lugar encontro entre pessoas. A gente vai dar um exemplo de ambiência, mas a ambiência, ela não, quando a gente fala lugares de encontro de pessoas, a gente não se refere somente a ambiente. É importante não confundir isso na questão da ambiência. Quando a gente fala em ambiência, a gente também se refere às relações. As relações, elas têm que ser acolhedoras. As relações entre as pessoas, elas têm que permitir esse encontro respeitoso, porque não é só o ambiente, não é só parede, não é só iluminação, é isso também, mas a questão da postura profissional ética é muito importante, a questão da ambiência.
clínica ampliada e compartilhada, né? Contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo de saúde e doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Essa ideia da clínica ampliada e compartilhada também é uma ideia muito positiva para a questão do profissional de saúde, né? Saber que ele não está isolado na hora de contribuir para o processo, para a atenção à saúde do paciente dele. Não, ele tem toda uma lógica de profissionais junto com ele, trabalhando, a sensação de que você não está solitário, de que você está sempre ali numa equipe promovendo o bem do seu paciente. Essa é uma ideia também bastante libertadora para profissionais de saúde, é uma diretriz bastante libertadora. E a valorização do trabalhador, né? Como exigir que o trabalhador humanize se ele não tem uma relação humanizada com a gestão? Se ele não se vê como acolhido pelo sistema, como que ele vai acolher o usuário se ele mesmo não é acolhido pelo sistema, né? Então é importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. E por fim, como diretriz da PNH, nós temos, obviamente, a defesa dos direitos dos usuários, né? Os usuários, eles possuem direitos que são garantidos por lei. E os serviços de saúde, eles devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta do paciente. Então, nós temos as diretrizes que estabelecem essa criação e experimentação de dispositivos. Esses dispositivos são os arranjos de trabalho que vão alterar a dinâmica da organização de trabalho e, por fim, nós conseguimos construir novas realidades institucionais, com novos modos, tanto de gerir como novos modos de cuidar. E a humanização, mesmo que a política seja a mesma, a prática, né, a construção prática, ela pode mudar dependendo do nível de atenção que eu estiver, né? Porque cada nível de atenção tem um nível de complexidade tecnológica diferente. E esse nível de complexidade tecnológica, ele pode indicar uma diferente modelagem de processo de trabalho, para que eu possa garantir a humanização da atenção. Então, a gente vai falar agora de forma mais prática, de formas de garantir a atenção humanizada nos diferentes níveis de atenção. Então, se eu tenho diferentes níveis de atenção, eu tenho que lembrar um pouquinho da questão da rede de atenção à saúde, né? Que é a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada. Ou seja, vocês lembram que nós saímos daquela configuração piramidal em que eu tinha níveis hierárquicos, né? Eu tinha essa atenção verticalizada e eu saí para essa organização em rede, que eu coloco a atenção primária no centro dessa rede. E daí eu tenho que lembrar que o termo hierarquia aqui, ele vai ficar quando eu penso em densidade tecnológica. Do ponto de vista de densidade tecnológica, a atenção terciária, ela vai ter muito mais necessidade de densidade tecnológica do que a atenção primária.
Mas quando eu penso em termos de importância, em termos de planejamento, em termos de atenção e cuidado, todos os níveis eles estão horizontais agora. E a relação ela se dá em rede. E a atenção primária, ela fica no centro dessa rede. Por que que ela fica no centro da saúde? Porque ele é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Quando a gente fala contato preferencial, a gente sabe que muitas vezes o paciente ele não entra no sistema via atenção primária à saúde. Muitas vezes ele tem algum problema e procura um hospital, uma unidade de pronto atendimento. Mas do ponto de vista ideal, o contato preferencial seria sempre a atenção primária, porque o paciente estaria sempre vinculado a uma unidade de atenção primária, seja ela da saúde da família ou de atenção básica, independente de um agravo específico. Ele estaria vinculado a essa unidade na lógica do cuidado contínuo, de criação de vínculo entre equipe, e então seria sempre o contato preferencial. Mas a gente sabe que na prática, muitas vezes o paciente ele entra no sistema por outra porta de entrada. E ele entrando, né, o atendimento ele deve seguir uma cadeia progressiva, né, que foi a que a gente falou de densidade tecnológica, uma cadeia progressiva no sentido de dar a ele, conforme a necessidade dele de tratamento, a tecnologia necessária. Então, garantindo acesso aos cuidados e às tecnologias necessárias e adequadas, tanto para prevenção como para o enfrentamento das doenças, garantindo o prolongamento da vida desse paciente. Então, lá na atenção primária, que deve ser o contato preferencial dele, o primeiro contato, é muito importante a implementação do espaço físico, né, com a criação de espaços saudáveis, que a gente falou na questão de ambiência. Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui o relato de um caso lá da atenção primária de Curitiba e a gente vê uma sala de uma unidade de saúde que foi revitalizada e o aspecto, né, de que o ambiente traz, a diferença. Só de olhar você já se sente confortável e acolhido, né? Então, como que isso é importante? E às vezes não são medidas que requerem grandes investimentos financeiros, podem ser medidas simples, né? Contudo, né, é tão até mais importante que o próprio espaço físico é o acolhimento realizado por um profissional, né, da equipe de saúde, independentemente do setor a que ele pertença. Né? O trabalhador de saúde, ele precisa assumir a responsabilidade por acompanhar aquele usuário e também reconhecer que ele está diante dos limites tecnológicos do próprio serviço. Só que os gestores eles têm que tomar o cuidado quando a gente fala da responsabilidade profissional de saúde para não individualizar o problema e culpar o profissional, né, por ações desumanizadas no serviço. Né? Um ambiente verdadeiramente humanizado, ele requer necessariamente a educação dos profissionais da saúde dentro dos princípios da humanização e o desenvolvimento de ações protetoras contra situações de sofrimento e estresse decorrentes do próprio trabalho em ambiente em que se dão as práticas de saúde. Vocês imaginem quem trabalha na recepção de unidades de pronto atendimento, né? Essas pessoas, né, que ficam na recepção, elas lidam com o paciente no momento de maior apreensão psicológica que o paciente chega, né? O paciente ele chega em sofrimento, ele chega estressado
E se a recepção, se os profissionais da recepção não forem cuidados também, se eles não tiverem uma relação de humanização com o sistema, como que eles podem promover humanização diante dessas situações de estresse que é bem alto nesses ambientes, principalmente dos pronto atendimentos. Depois nós temos a humanização na atenção secundária à saúde. Qual que é a grande questão da atenção secundária? Na questão das necessidades tecnológicas, em determinadas situações, em determinados momentos, não tem como resolver o problema de saúde do paciente ali na unidade de atenção primária. Então, para ampliar o atendimento, para garantir o princípio da integralidade, eu preciso enviar meu paciente para atenção secundária. E esses pontos de atenção, eles precisam ser bem articulados e eles precisam se comunicar muito bem. Ou seja, o paciente vem na atenção primária, eu faço a referência dele para a atenção secundária. E depois a atenção secundária manda de novo para a atenção primária, para que a atenção primária o mantenha sob vigilância, sob cuidado. Esse fluxo de comunicação, ele tem que ser muito limpo, porque senão o paciente ele fica perdido, né? O paciente fica igual a bolinha de ping-pong, de lá para cá. Ah, você procura tal lugar, o paciente vai em tal lugar. Não, mas não é aqui, você vai para tal, você vai para tal. Então, a gestão, ela precisa organizar muito bem essa comunicação e os profissionais precisam saber de forma bem adequada para onde eles encaminham e os que recebem para encaminhar de volta, para que o paciente não fique perdido nessa falta de comunicação ou nesse entrave de comunicação entre os diferentes níveis de atenção. Então, a organização dos fluxos assistenciais que facilitam ou dificultam o acesso dos pacientes aos serviços é um domínio importante para a garantia da humanização. Ou seja, isso tem que ser muito bem resolvido, muito bem articulado entre os gestores dos diferentes níveis de atenção. Então, existe uma interface ideal entre a atenção primária e a secundária no sentido da humanização, que seria a equidade. Todos os casos, e daí a gente colocou em vermelho aqui, ó, que é muito importante que a atenção primária preste atenção nessa questão do diagnosticados apropriadamente. Devem ser referenciados a um nível de maior complexidade, sem barreiras para este referenciamento. Integralidade. Todo o tratamento requerido deve estar disponível e acessível. Essa é a interface ideal. E interface eficiente e eficaz. O que seria isso? A referência ela é apropriada, ela é devidamente oportuna e a contrarreferência é assegurada. Nesse sentido, a contrarreferência assume um papel singular, né, de coordenar o cuidado, de garantir a continuidade, a integralidade, a responsabilização e, por fim, a humanização. Seria isso. Vamos pensar, por exemplo, num atendimento odontológico. Meu paciente chegou na unidade de atenção primária, num quadro de muita dor. Eu, dentista, fiz o acesso, limpei, fiz o diagnóstico, mediquei o paciente, fiz todo os procedimentos clínicos necessários para que a dor fosse eliminada. Só que, para garantir o tratamento dele, ele precisa fazer o tratamento endodôntico, que só é feito na atenção secundária. Então, eu fiz o diagnóstico, eu tenho ali a necessidade de tratamento, eu fiz a referência. Ok, ele vai para a atenção secundária, ele precisa retornar, a atenção secundária tem que garantir o retorno dele para a atenção primária para que ele possa finalizar o tratamento odontológico comigo
e ter a continuidade do cuidado, criar o vínculo com a unidade de saúde. Isso é muito importante na questão da humanização. O terceiro nível de atenção, né, que são os hospitais que exigem uma maior complexidade tecnológica. Qual que é o significado da humanização nesses locais? O hospital, ele foi durante muito tempo, e por isso muitos pacientes, o primeiro local que eles procuram ainda é um hospital, ao invés de uma unidade básica de saúde. Ele foi durante muito tempo um modelo hegemônico no setor de saúde do país. Se investia muito mais em hospital do que em promover a saúde, do que em articular, do que em fortalecer a atenção primária. Em 2001, o Ministério da Saúde ele vem propondo, a partir de 2001, ele começou a propor algumas ações que nós falamos lá no início, na questão histórica, porque já se apontava naquela época uma relação material, uma relação fria, uma relação desumanizada dos profissionais de saúde que atuavam em nível hospitalar com os pacientes que ali eram atendidos. Só que a atenção terciária, ela lida com desafios específicos do setor, do nível de atenção, que são desafios esses. A falta de investimento em todos os níveis de atenção, ou seja, a falta de investimento lá no nível primário de atenção, a falta de investimento no nível secundário, fazem com que a atenção primária não consiga ser a porta de entrada preferencial e eficaz. E isso, obviamente, sobrecarrega os serviços de emergência. Como organizar isso? Se o paciente ele ainda não tem essa ideia, né, de que se ele tiver com febre ou se ele sentir algum mal-estar, ele deve pensar em procurar a unidade de atenção primária. Se ele não tem isso na cabeça, ele vai direto para o hospital. Como que o hospital vai lidar com isso para não se sobrecarregar ou para não ter uma relação desumanizada? O principal ponto de organização, né, de acolhimento, de receber os pacientes, está no acolhimento da demanda por meio de critérios de avaliação de risco. E isso porque vai assegurar que os pacientes, os mais graves, eles tenham prioridades no atendimento. Ou seja, acabar com aquela questão da fila de espera. O paciente ele é atendido de acordo com a necessidade dele. Se ele é um paciente, vamos dizer assim, né, pode ser que uma senhora idosa esteja em uma situação, do ponto de vista de risco, mais baixo do que um homem de 40 anos. Se esse homem de 40 anos tiver uma crise, um infarto, pode ser que ele precise ser prioritário. Então, algumas regras, como por exemplo, atendimento preferencial de gestante, de idosos, elas não casam com a necessidade de risco de hospital. O hospital ele tem que olhar pro risco, né? E daí tudo bem, se eu tiver diante de uma idosa e um homem com o mesmo risco, eu posso dar preferência para a idosa. Mas quando eu estou fazendo a avaliação, eu tenho que avaliar o risco do paciente e não a ordem de chegada e não essas questões de atendimentos prioritários, por idade. E a grande questão é realmente o risco. E essa ideia de classificação de risco começou lá em Manchester, a triagem de Manchester. A Política Nacional de Humanização foi um
dos reforços, né, que ocorreram no país para implementar a utilização da triagem de Manchester. E aqui no Brasil, depois da divulgação, a palavra triagem acabou sendo substituída por classificação de risco. Então, todo mundo conhece como sendo a classificação de risco. É uma classificação que dá 5 cores, né? Vermelho seria aquele caso de emergência. O paciente ele está num risco que ele precisa de atendimento imediato, ele não pode esperar por atendimento. Geralmente esses pacientes eles já chegam no hospital em ambulância, vamos dizer assim, são pacientes que já vão direto para atendimento. Laranja, muito urgente, o paciente precisa de atendimento o mais prontamente possível. Amarelo, urgente, o paciente ele precisa de avaliação, ele não é considerado uma emergência, já que possui condições clínicas para aguardar. Então, o tempo máximo de espera por atendimento seria de 60 minutos. Verde é um pouco urgente, né? É o caso menos grave, que exige atendimento médico, mas pode ser assistido no consultório médico ambulatorialmente. E o azul é o não urgente, é o caso de menor complexidade dos 5 e sem problemas recentes. Esse paciente deve ser acompanhado no consultório médico ambulatorialmente. Esse verde e esse azul são os pacientes que deveriam ser atendidos em unidades de atenção primária. Eles não têm indicação de unidade de pronto atendimento ou de unidade hospitalar. Geralmente eles vão aos serviços de alta complexidade, como hospitais, por conta do que nós conversamos aqui. Eles não têm ainda esse vínculo com o sistema de saúde, não conhecem a atenção primária, como a relação preferencial deles com o sistema. E existem alguns programas, alguns projetos específicos na área da saúde para estimular a prática de imunização. São, por exemplo, o parto humanizado, o método canguru, a academia de saúde pode ser considerada também, favorece a prática da humanização, hospital amigo da criança, redes de banco de leite. Então, tem várias propostas, né, de programas, de ações, políticas, no sentido de favorecer a prática de humanização. Implantar a humanização nos serviços de urgência e emergência é um desafio, é uma constante batalha, por conta desse ambiente repleto de tensões e estresse. E daí as unidades de atenção terciária vão depender muito também dessas relações com a atenção primária e com a atenção secundária. Essas relações elas precisam ser boas, precisa se construir fluxos comunicantes entre aquelas diferentes unidades que formam a rede, para que uma área, né, para que uma unidade não fique sobrecarregada por conta desse fluxo não ser adequado. E muitas vezes a gente sabe que, na verdade, todas as unidades elas acabam sendo sobrecarregadas porque a demanda, né, a procura acaba sendo muito maior do que a própria oferta de atenção à saúde. Então, nós precisamos trabalhar bem essa questão de humanizar as relações profissionais também, porque os profissionais, eles estão num ambiente sempre estressante, onde a demanda é sempre crescente e tende a ser mais crescente. Nós sabemos o quanto que aumentou o número de usuários SUS dependentes no Brasil. Então, a demanda tende a ser progressivamente crescente. E os profissionais eles têm que estar preparados para lidar com isso, eles têm que ser cuidados, a relação com eles precisa ser humanizada por parte da gestão, para que não haja um burnout aí em nenhum dos atores envolvidos. Por fim, eu espero que tenha ficado claro
que a questão da construção de um sistema de saúde humanizado não é uma tarefa simples e nem isolada do ponto de vista da responsabilidade de determinado profissional, né? Ela é uma construção coletiva, ela depende dos gestores, dos profissionais e dos usuários, todos são atores, todos podem e devem ser empoderados e todos podem e devem defender os direitos que nós temos no Brasil com relação ao cuidado da nossa saúde, ok? Agradeço a todos pela atenção. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem. E se quiserem discutir, a gente tem aí o fórum. Se quiserem discutir mais alguma coisa, podem compartilhar lá, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.